8h09. E agora, direto de Paris, nós vamos para Brasília, porque o Cláudio Humberto com aqui o áudio perfeito, chegando também na abertura do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Sônia Blota. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Brasil. Bom dia, Cláudio. Olha, eu trago aqui hoje, novamente, na verdade, o nosso, digamos assim, a nossa visão prioritária é sobre a cena política, né? Mas o problema é que a justiça brasileira continua fazendo política e, portanto, sendo protagonista da cena política, como a gente viu ontem em mais uma decisão da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, pelo seu presidente, o ministro Alexandre de Moraes, desta vez agora blindando as empresas de pesquisa de quaisquer investigações. Proibiu a Polícia Federal de investigar, proibiu o Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Ministério da Justiça também de seguir na investigação aberta. Uma beleza. E tudo isso assim é que reforça aquela impressão de que a Justiça Eleitoral está sempre muito de prontidão para agir sempre em defesa ali, ou tomando decisões que favorecem uma das partes em disputa pela presidência da República, o que é uma tristeza, né? Nesse caso específico da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que proíbe investigações de institutos de pesquisa, ele tomou essa decisão de ofício, sem ter sido provocado. Por que isso é importante? Porque sempre que a gente cobra da justiça alguma omissão grave, a falta de decisões, a falta de iniciativas, esses caras sempre dão a mesma explicação. Ora, a justiça, para se pronunciar, tem que ser provocada. Pois é, mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes não foi provocado e tomou a decisão, né? Ele não cita, mas de ofício ele foi lá e tomou a decisão. E quem é que vai contrariar, né? Porque, afinal de contas, nesse período também tem sido marcado pela condição de que o TSE avaliza qualquer decisão do presidente, do seu presidente, qualquer decisão do seu corregedor, e todas elas são sempre muito, digamos assim, curiosas, para dizer o mínimo, né? Como foi curioso o argumento do ministro Alexandre de Moraes ao tomar essa decisão. Ele disse que a Polícia Federal e também o Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Ministério da Justiça fizeram ou promoveram invasão de competências. Ora! O ministro Alexandre de Moraes falando em invasão de competências, né, para cumprir a sua obrigação de investigar. A Polícia Federal, então, está proibida de qualquer tipo de investigação, porque ele disse que a investigação a investigação das pesquisas eleitorais é uma prerrogativa exclusiva da Justiça Eleitoral. Então, por que não toma essa iniciativa, né? É claro que não, a decisão não é contra, digamos assim, a investigação em si. A decisão, na verdade, é favorável a um estado de coisas que favorece a continuação daquele crime, ou a continuidade criminosa daquela atitude que as pessoas todas suspeitam em relação aos institutos de pesquisa, né? Que manipulam ou manipularam dados, claramente manipularam dados, informações no primeiro turno, com a intenção evidente de influenciar no resultado. Isso é que é crime. O que é crime é a tentativa de influenciar voto. Sabe o sujeito que promove, o candidato que promove transporte de eleitor? Isso é crime, não é? É crime, a legislação prevê uma série de crimes de qualquer pessoa, qualquer candidato, cabo eleitoral, que tentam influenciar o voto do eleitor, né? E foi exatamente disso que se trata na questão dos institutos de pesquisa. Mas há ramos da justiça, esta sim, uma justiça altiva, independente, imparcial, foi o que se viu ontem no Superior Tribunal de Justiça. É uma justiça superior, ou pelo menos acima do Supremo, né? Essa justiça que demonstrada ontem pelos ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que julgou por 10-2, uma goleada, né? Procedente ali, avalizaram a decisão da ministra relatora Laurita Vaz e afastaram definitivamente do cargo o governador de Alagoas, Paulo Dantas, né? E foi assim, eu assisti grande parte do julgamento
e foi transmitido inclusive pelo YouTube, e não só a própria ministra Laurita Vaz, mas de outros ministros, né, todos tiveram acesso aos autos, e eles descrevendo detalhes escabrosos do esquema de corrupção comandado do qual fez parte, né, no comando, o governador Paulo Dantas, ele que é aliado de Renan Calheiros, de Renan Filho e de políticos do mesmo tipo lá em Alagoas, inclusive com ingredientes de máfia, né? É uma coisa que envolvia dinheiro roubado, uma coisa que envolvia intimidação de testemunhas, envolveu também ameaças de morte, enfim, todos os ingredientes que a gente vê muito na literatura policial e em filmes sobre máfia, sobre a atuação da máfia. E os ministros, então, com essa decisão, o governador não volta mais ao cargo até o fim do seu mandato, que é exatamente o de 31 de dezembro. Aquela suspensão por 180 dias foi limitada, portanto, foi reduzida com a sua validade, a sua vigência até 31 de dezembro, porque no dia 1º, se ele for reeleito ou outro candidato que vencer a eleição, vai tomar posse no dia 1º de dezembro. A gente ia assistir uma coisa curiosa, uma coisa inédita, né? De um governador eleito, mas impedido de ser empossado por ser ladrão, por ter condenações de corrupção. O Superior Tribunal de Justiça e por seus ministros confirmaram esse afastamento. A ministra Laurita Vaz, no final do julgamento, inclusive, se emocionou, agradecendo a solidariedade, né, e também os elogios ao voto dela, que foi um voto considerado irrepreensível do ponto de vista jurídico. E vamos tocar o barco enquanto estamos em plena corrida eleitoral, já na reta final da eleição, mas só se fala em justiça, né? Quando se fala em política, é o debate da Band.